No calor infernal de um engenho em Pernambuco, no dia 17 de abril de 1837, uma terça-feira de sol a pino, um escravizado chamado Candré, de 32 anos, transformou os grilhões que prendiam seus pulsos em um mangual de pura vingança. Naquela tarde fatídica, ele esmagou o crânio do feitor Mor Custódio, o braço forte, usando as próprias correntes que simbolizavam sua escravidão, em um ato de justiça tão brutal quanto a dor que o consumia. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Esta é a saga de Candré Mina, nascido e criado sob o chicote e o jugo da cana-de-açúcar, um homem de força sobre-humana e um silêncio que escondia um vulcão prestes a explodir. Candré vivia para o trabalho na moenda, onde seus músculos eram tão vitais quanto a própria máquina que esmagava a cana, e para seu filho, um pequeno raio de sol em um mundo de escuridão. Ele suportava as dores, a fome, as chicotadas, pois a cada gota de suor ele via um futuro, por mais distante que fosse, para o menino. Mas havia um demônio entre os homens, o feitor Mor Custódio, conhecido por todos como o Braço Forte. Um homem cuja alma era tão retorcida quanto a madeira de marmelo que usava para impor seu terror. A gota d'água que transbordou a alma de Candré não veio com um grito de rebelião, mas com o choro silencioso de uma criança e o som seco de um objeto quebrando. Era uma segunda-feira, 16 de abril de 1837, por volta das 6 da tarde, o sol já se punha tingindo o céu de laranja-sangue sobre o canavial exausto. Candré estava acorrentado ao seu posto na moenda, o corpo moído pela jornada exaustiva, mas o olhar fixo no filho de 7 anos, que lhe trazia água. O menino, com suas mãozinhas cansadas, tropeçou em uma raiz saliente. A jarra de água do feitor, recém-cheia, escorregou e se espatifou no chão de terra batida. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. Custódio, o Braço Forte, com seu sorriso sádico e olhos de cobra, aproximou-se lentamente. O menino encolheu-se, sabendo o que viria. Candré, preso pelas correntes, sentiu o sangue gelar nas veias. O feitor não hesitou. Pegou sua vara de marmelo, grossa e pesada, e começou a espancar o menino na frente de Candré, que só podia assistir, impotente, com as correntes rangendo a cada movimento desesperado de seu corpo. Cada golpe da vara ecoava como um trovão no peito de Candré, dilacerando sua carne, mas esmagando sua alma. O feitor ria, zombando da impotência do pai. O corpo miúdo do menino, que há minutos irradiava vida, jazia inerte no chão, o sangue misturando-se à terra. Para selar a humilhação, Custódio ordenou que Candré continuasse seu trabalho na moenda, acorrentado, com o corpo sem vida de seu filho a poucos passos de distância, proibido até de derramar uma lágrima. Naquele momento, enquanto o feitor virava as costas com um sorriso vitorioso e o ranger da moenda parecia lamentar a injustiça, Candré olhou para as correntes pesadas em seus próprios pulsos. A dor do luto, a fúria da impotência e o gosto amargo da humilhação se uniram em uma única e gélida certeza. Naquele inferno particular, ele usaria o próprio símbolo de sua escravidão para esmagar seu algoz, custasse o que custasse. A vida no engenho de cana-de-açúcar não era vida, era uma condenação. Do raiar do sol, por volta das 5 da manhã, até o cair da noite, geralmente depois das 19 horas, os dias se fundiam em uma rotina brutal de trabalho incessante. O cheiro adocicado da garapa, para os escravizados, era o perfume da exploração. Cada gota de caldo de cana, cada moagem, cada braseiro que aquecia os tachos de açúcar, era alimentado pela exaustão
e pelo desespero de homens e mulheres arrancados de suas terras. A palha seca dos catres, o chão de terra batida das senzalas úmidas, as poucas horas de sono roubadas entre um dia e outro de labuta desumana. Esse era o mundo de Candré. Custódio, o braço forte, era a personificação da tirania. Com 40 anos e um corpo largo e imponente, ele se movia entre os escravizados com a autoridade cruel de um rei em seu pequeno reino de sofrimento. Sua risada estridente, que surgia após aplicar açoitadas, ecoava no canavial como a manifestação do próprio diabo. As chicotadas, o tronco, o libambo, instrumentos de tortura, eram seu alfabeto. Era comum ver Custódio arrancar unhas, cortar orelhas ou desfigurar os rostos de escravizados por qualquer pretexto. Tudo isso com um prazer doentio que gelava a alma de quem assistia. Candré, apesar de sua compleição física robusta e sua capacidade de suportar a dor que faria qualquer outro homem desabar, carregava em si uma humanidade profunda. Ele não era apenas músculo, era um observador silencioso. Seus olhos, que pareciam apagar-se sob o peso da resignação, registravam cada movimento do feitor, cada rachadura nos muros da casa grande, cada atalho entre os canaviais. Na moenda, onde sua força descomunal era indispensável, ele se movia com a cadência de uma máquina, mas sua mente trabalhava como um tecelão, tramando padrões invisíveis, memorizando rotas de fuga, pontos cegos, o ritmo dos guardas. Seu corpo podia estar acorrentado, mas sua mente era livre, uma fortaleza de observação e cálculo. Muitos ali acreditavam que Candré tinha um trato com a terra, que a resistência de seu corpo vinha de uma conexão ancestral. Ele conhecia os cantos e encantos do agreste pernambucano como a palma de suas mãos calejadas. Sabia onde encontrar ervas para curar as feridas dos companheiros e onde esconder seus parcos pertences de valor. Ele era o pilar invisível de sua comunidade na senzala, um conselheiro em silêncio, um abrigo para os desesperados. As crianças o amavam, vendo nele um gigante gentil, apesar do semblante sempre sério. Para elas, Candré reservava os raros sorrisos que agora, com a perda de seu próprio filho, estavam para sempre manchados de sangue e ódio. A fúria em Candré não era um ímpeto cego, mas um fogo lento, que queimava por anos sob as cinzas da opressão, alimentado pelas injustiças diárias, pelos gritos de dor de seus irmãos e irmãs. A morte de seu menino não foi a ignição, foi a explosão. A transformação estava completa. A dignidade agora vinha acompanhada da promessa de retribuição. Se você sente a indignação que Candré sentiu, se a injustiça te move, deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com alguém que precise conhecer a força da resistência. Sua curtida e seu compartilhamento ajudam a manter viva a memória desses heróis. Naquela noite de 16 de abril de 1837, enquanto o corpo de seu filho jazia frio e a moenda continuava seu ranger monótono sob a lua minguante, a alma de Candré Mina mudou para sempre. A resignação, antes um manto protetor, foi rasgada pela dor dilacerante, revelando uma fúria selvagem, ancestral. Ele não era mais apenas um escravizado, uma ferramenta de trabalho. Ele era um pai luto, um espírito vingador. A transformação de vítima em algoz não foi um estalar de dedos, mas um processo silencioso e visceral que se solidificou nas horas seguintes ao crime, sob a luz fraca de uma lamparina na senzala. Candré não buscou cúmplices, nem juramentos em círculos secretos. Seu plano era singular, nascido da dor mais profunda e da observação aguçada de anos. A conspiração de Candré era com a própria brutalidade do sistema que o oprimia. Ele conspirava em silêncio, em cada movimento mecânico que fazia na moenda, enquanto seus olhos, antes vazios, agora eram focos de uma intensidade gélida. Ele já havia visto a morte em 1000 formas, mas a morte de seu filho, pela mão de Custódio, havia transcendido o sofrimento, havia acendido um inferno dentro dele.
Durante as horas que se arrastaram, daquela noite de segunda para a manhã de terça, 17 de abril, Candré continuou a trabalhar. Mas não era o mesmo Candré. Seus músculos, antes apenas ferramentas de trabalho, agora eram instrumentos de um propósito sombrio. Ele passou a sentir as correntes que prendiam seus pulsos com uma nova percepção, não mais como grilhões inescapáveis, mas como extensões de seu próprio corpo, maleáveis, com um peso específico, um alcance. A cada movimento na moenda, ele testava a resistência dos elos, a forma como se chocavam, o som que faziam. Ele observava a fadiga do metal, as fissuras invisíveis. Seus pensamentos eram sussurros de metal e sangue. Elas me prenderam. Agora me libertarão. A cada giro da manivela da moenda, ao lado do corpo de seu filho, que só seria retirado ao amanhecer, Candré gravava em sua mente cada detalhe do ambiente. O barulho ensurdecedor da máquina, que abafava qualquer outro som, seria seu aliado. Os momentos de arrogância de Custódio, quando o feitor, distraído ou confiante demais em sua impunidade, se aproximava da moenda para dar ordens ou para observar o trabalho dos outros escravizados, seriam suas janelas de oportunidade. Candré percebeu que a massa das correntes em suas mãos, combinada com sua força descomunal, poderia ser mais pesada e devastadora do que qualquer chicote ou faca. Não seria um ato de raiva cega, mas um golpe cirúrgico, calculado no epicentro da máquina que simbolizava sua prisão. Ninguém na senzala ousou se aproximar de Candré naquela noite, ou na manhã que se seguiu. O ar ao redor dele parecia vibrar com uma energia perigosa. Embora não houvesse palavras, não houvesse planos compartilhados, a comunidade de escravizados sentia a mudança. Um respeito tenso e uma expectativa silenciosa pairavam sobre a moenda. Eles não sabiam o que Candré faria, mas sentiam que algo estava para acontecer. Algo que ecoaria a dor de todos. A força que Candré havia demonstrado em suportar o castigo e a dor do luto sem uma lágrima transformou-o num totem de resistência. Seus olhos, que antes expressavam um silêncio digno, agora ardiam com um fogo que ninguém ousava encarar. Se você está sentindo a intensidade dessa história e admira a coragem de Candré, comente abaixo a palavra resistência. Sua participação fortalece a memória desses heróis e nos mostra que você está conosco nessa jornada de resgate histórico. Candré não precisava de um mapa de guerra ou de um exército. Seu plano mestre era forjado na simplicidade brutal da vingança e na urgência da dor. Naquela mesma terça-feira, 17 de abril de 1837, enquanto a moenda rangia e moía a cana, e a vida seguia sua rotina cruel como se nada tivesse acontecido, Candré já havia decidido tudo. Sua arma seria a própria marca da escravidão, o ferro pesado que sufocava seus pulsos. O plano de Candré não era complexo. Não havia disfarces ou armadilhas elaboradas. Era uma estratégia visceral, nascida da observação e da força de um homem que transformou a passividade em tática. Ele sabia que o feitor Custódio, em sua arrogância e certeza de impunidade, costumava se aproximar perigosamente dos escravizados na moenda. Por volta do meio-dia, o ruído da máquina atingia seu ápice, ensurdecedor, abafando gritos e disfarçando movimentos. A fumaça e o vapor que subiam dos tachos se misturavam ao calor, criando uma névoa de trabalho e dor. Era ali, naquele inferno industrial, que a justiça de Candré seria servida. Ele passara a noite e a manhã seguinte testando os limites de suas correntes. Não com força bruta para quebrá-las ali mesmo, o que seria suicídio, mas com micromovimentos, pequenas torções e puxões calculados que examinavam a resistência dos elos enferrujados. Candré, com sua força excepcional, sentia a fadiga do metal, as imperfeições, os pontos mais fracos. Ele percebeu que um puxão hercúleo, concentrado e no momento certo, poderia romper o elo que o prendia ao poste da moenda. Não era uma fuga, era uma libertação estratégica para um ataque frontal.
As correntes em seus pulsos não eram apenas elos de ferro. Elas eram um mangual, uma arma improvisada e pesada, forjada pela dor e pelo ódio. Ele visualizava em sua mente silenciosa o balanço daquele peso, a trajetória do metal, o impacto contra o corpo do feitor. Cada movimento na moenda, cada cana empurrada, era um treino. Seu corpo, acostumado à exaustão, era agora um instrumento de precisão mortal. Custódio. O braço forte confiava na inércia dos escravizados, na sua obediência imposta pelo medo. Ele nunca imaginaria que o homem acorrentado à sua frente, o mesmo que vira o filho ser morto, se tornaria seu carrasco, usando o próprio símbolo de sua opressão. O plano era simples, direto e terrivelmente eficaz: esperar o momento de maior barulho e distração, quando o Custódio, em sua rotina de tourada e repreensão, se aproximasse o bastante, quebrar as correntes com um único e violento puxão. Usá-las como um mangual, esmagar. A brutalidade seria a mesma que ele e seu filho haviam experimentado, mas a direção seria invertida. A sede de justiça era um fogo que ardia frio, e Candré sabia que a punição tinha que ser poética, um espelho da crueldade sofrida. Não era fúria descontrolada, mas uma estratégia gelada, calculada para o ápice do caos e da impunidade. O que você faria se estivesse no lugar de Candré? Comente com um "eu entendo" se você consegue imaginar a dor e a determinação que o levaram a este plano. As horas daquela terça-feira, 17 de abril de 1837, arrastavam-se como um grilhão invisível. Para os outros escravizados, era apenas mais um dia de trabalho árduo na moenda, sob o sol implacável de Pernambuco. Mas, para Candré, cada minuto era uma corda esticada, uma contagem regressiva para o ajuste de contas. Seus movimentos, embora parecessem os mesmos, estavam carregados de uma tensão silenciosa. O suor que escorria por seu rosto não era apenas do esforço, era a umidade fria do nervosismo e da antecipação. Desde o raiar do sol, Candré intensificara sua observação. Os ruídos da moenda, que antes eram apenas o som de sua prisão, agora eram uma sinfonia que ele aprendia a manipular. Ele notava a cadência dos feitores, a forma como o Custódio, o braço forte, caminhava, seus pontos cegos, os momentos em que seu olhar se desviava. O feitor, por sua vez, notou um silêncio ainda mais profundo em Candré, uma quietude que, para ele, parecia ser apenas resignação após a punição de seu filho. Mal sabia ele que aquele silêncio era o rugido de um vulcão prestes a entrar em erupção. Candré testava as correntes em seus pulsos de forma quase imperceptível. Pequenos puxões, contorções sutis, quase como se estivesse alongando os músculos, mas, na verdade, ele estava avaliando a resistência do metal. Seus olhos vasculhavam os elos, buscando a menor fissura, a menor fragilidade. Ele sentia o peso do ferro em suas mãos, imaginando o impacto, visualizando o golpe. As correntes, antes um símbolo de sua servidão, estavam se transformando, em sua mente, em um prolongamento de sua própria fúria, um apêndice mortal. A tarde avançava, o cheiro de cana esmagada e melaço fervendo pairava no ar pesado, misturando-se com a apreensão que Candré irradiava. Outros escravizados, trabalhando próximos, sentiam uma energia estranha vindo dele, um olhar mais longo, um silêncio mais pesado. Nenhum deles ousava perguntar, mas a expectativa era quase palpável, como o ar antes de uma tempestade. Os feitores, com sua costumeira displicência, estavam mais preocupados em manter o ritmo do trabalho do que em ler os sinais que emanavam do homem à beira do abismo. Por volta das 2 da tarde, o movimento na moenda atingiu seu auge. O barulho das engrenagens, o vapor escaldante, os gritos esporádicos dos outros escravizados empurrando a cana, tudo isso criava uma cortina sonora e visual que Candré esperava. Custódio, com seu chicote em punho, caminhava entre as máquinas, distribuindo ordens e ameaças. A cada passagem perto de Candré, um arrepio percorria a espinha do escravizado.
Mas ele permanecia focado, seus olhos como brasas, fixos no alvo. A noite da vingança não era uma escolha, era o destino. Não havia mais volta. O sangue de seu filho clamava por justiça, e Candré seria o instrumento dessa retribuição. A tensão era quase insuportável. Se você está apreensivo e curioso para saber o que acontece a seguir, comente com a palavra vingança e ajude o algoritmo a espalhar a história de Candré. Era uma terça-feira abafada, 17 de abril de 1837, por volta das 14 horas, no coração ruidoso da Moenda. O sol castigava, o vapor subia dos tachos de melado, e o som ensurdecedor das engrenagens da máquina de moer cana dominava o ambiente. Custódio, o braço forte, com seu habitual ar de superioridade, caminhava entre os escravizados. Seus olhos vasculhavam o cenário em busca de qualquer pretexto para aplicar um castigo, seu chicote balançando preguiçosamente em sua mão. Ele se aproximou de Candré, que estava acorrentado ao poste de madeira, empurrando as canas na boca da máquina com a força de um touro. "Maldito está lento! Quer que seu filho se junte a você aqui no inferno?" rosnou Custódio, a voz quase inaudível sobre o barulho, mas o escárnio em seus olhos era gritante. Um erro, ou talvez a lembrança cruel do filho de Candré, que havia sido removido na madrugada. Custódio virou-se ligeiramente, confiante na impotência do escravizado, levantando o chicote como se fosse chicotear o ar, apenas para intimidar. Naquele microsegundo de distração e arrogância, o vulcão em Candré explodiu. Com um grito gutural, um som primitivo que parecia rasgar o barulho da moenda, Candré executou seu plano. Com um puxão hercúleo, concentrado em um único ponto, ele rasgou os elos da corrente que o prendiam ao poste. O som do metal se partindo foi abafado pelo rangido da máquina. Mas o movimento foi rápido como um raio. A corrente, ainda presa aos seus pulsos, transformou-se em um mangual improvisado, pesado e mortal. Candré não hesitou. Lançou-se sobre Custódio, que, pego de surpresa, cambaleou. O feitor tentou sacar o chicote, mas Candré era mais rápido, movido por uma fúria ancestral, alimentada pela dor e pelo luto. O primeiro golpe da corrente acertou o ombro de Custódio com um baque seco, estalando ossos e fazendo-o urrar de dor. O segundo golpe, ainda mais brutal, atingiu o rosto do feitor, rasgando a carne e quebrando o nariz. Custódio, cambaleante, caiu no chão úmido e pegajoso de garapa e terra. Mas Candré não parou. Seus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas, mas de fúria e uma dor insuportável que o impulsionava. Ele descarregou golpe após golpe as correntes contra a cabeça de Custódio. O som dos elos de ferro se chocando contra o osso e a carne ecoava horrivelmente sobre o barulho da moenda. Um golpe, outro e mais outro. O crânio do feitor, antes um símbolo de autoridade impiedosa, agora se desfazia, esmagado, misturando-se com o sangue que jorrava e a garapa doce do chão. Os outros escravizados, em choque, pararam o trabalho, assistindo à cena que se desenrolava diante de seus olhos, hipnotizados pelo horror e pela catarse. Candré, ofegante, ficou de pé sobre o corpo desfigurado de Custódio, as correntes ainda em suas mãos, agora um símbolo de sua terrível e merecida justiça. O ar parecia mais leve, apesar do cheiro de sangue e melaço. A moenda continuava a ranger, mas agora, para Candré, era o som da liberdade. Esta cena te revolta ou te liberta? Deixe seu comentário e nos diga o que você sentiu ao testemunhar a vingança de Candré. Sua emoção é importante para nós. O silêncio que se seguiu ao último golpe de Candré não durou mais do que alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Os outros escravizados, antes paralisados pelo choque e pelo terror, começaram a se mover. Não era um movimento de pânico, mas de uma compreensão súbita, um reconhecimento da liberdade que o ato de Candré havia acendido. Um murmúrio começou a se espalhar, baixo no início, depois crescendo, misturando-se com o ranger persistente da moenda.
era um coro de esperança e pavor. Candré, as correntes ainda em suas mãos, gotejando sangue e garapa, levantou o olhar. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma resolução sombria. Ele olhou para seus irmãos e irmãs acorrentados, alguns ainda com chicotes de seus próprios feitores pairando sobre suas cabeças. Ele não precisou falar. Seu olhar, sua postura, as correntes em suas mãos, tudo falava por si. Foi o velho zumbi, um escravizado de cabelos grisalhos que trabalhava na caldeira, quem deu o primeiro passo. Com um machado de rachar lenha que ele mantinha escondido, ele começou a cortar as amarras dos outros. O som do metal cortando madeira e ferro foi o sinal. O murmúrio se transformou em gritos. Gritos de raiva acumulada por anos. Gritos de liberdade recém-descoberta. Em 17 de abril de 1837, por volta das 14h30, o engenho de cana-de-açúcar de Pernambuco testemunhou não apenas uma vingança, mas o início de uma rebelião. Candré, ainda com as correntes, não se envolveu na libertação direta dos outros. Seu papel já estava cumprido ali. Ele caminhou até o corpo desfigurado de Custódio, tirou as chaves dos grilhões que o feitor sempre carregava e jogou-as para Zumbi. Liberte todos! Sua voz, grave e rouca, ressoou pela primeira vez. A próxima ação de Candré foi rápida e simbólica. Ele olhou para os tachos de melado fervente, para a cana recém-moída. Era o coração do engenho, a fonte da riqueza do Senhor e da miséria de seu povo. Com um movimento determinado, ele pegou um tição em brasa de um dos fornos e o lançou sobre o palheiro seco que guardava a cana. As chamas, em poucos instantes, lamberam o material inflamável com uma voracidade aterrorizante. O fogo se espalhou, rápido e incontrolável, consumindo a palha, a madeira, o engenho inteiro. O cheiro doce da garapa foi substituído pelo cheiro acre de fumaça e destruição. Enquanto o fogo rugia, consumindo a opressão, os escravizados, agora livres de suas correntes, corriam, não para a senzala, mas para a mata densa que circundava o engenho. Eles sabiam para onde ir. Candré, em seus anos de observação silenciosa, havia mapeado as trilhas, os riachos, os esconderijos. Havia um lugar, um refúgio há muito sonhado, um quilombo, um paraíso de liberdade, escondido nas profundezas do agreste pernambucano. O pânico se espalhou como pólvora entre os outros feitores, e o próprio senhor do engenho, Dom Inácio, um homem gordo e covarde que passava seus dias contando lucros e chicoteando escravizados por esporte. Por volta das 15 horas, os gritos de "Rebelião! Fogo! Fugiram!" ecoavam pela Casa Grande. O engenho, que era o orgulho de sua família por gerações, estava em chamas, uma fogueira gigantesca que lançava fumaça preta aos céus. Dom Inácio, em sua histeria, ordenou uma caçada humana imediata. Cães de caça foram soltos, acompanhados por capitães do mato, homens brutais e sem escrúpulos, treinados para rastrear e capturar escravizados fugidos. Encontrem-nos! Tragam-nos vivos ou mortos! Tragam-me a cabeça daquele demônio que ousou levantar a mão contra Custódio. O medo nos olhos dos senhores era palpável. A morte de um feitor e a queima de um engenho era um ataque direto não apenas à propriedade, mas à própria estrutura da escravidão. Isso não poderia ficar impune. O terror de que outros escravizados pudessem seguir o exemplo de Candré era um pesadelo que assombrava cada fazendeiro da região. A noite de 17 de abril foi uma noite de chamas e de perseguição. Mas na escuridão da mata, entre as árvores e os riachos, Candré liderava seus irmãos e irmãs libertos. Ele não era mais apenas um escravizado. Ele era um guia, um símbolo, um farol de resistência. O som dos cães latindo na distância, as tochas bruxuleantes dos capitães do mato, eram um lembrete constante do perigo. Mas o fogo da liberdade, aceso por Candré, queimava mais forte que o medo. Eles sabiam que a fuga era apenas o começo, que a luta pela liberdade era uma jornada sem fim. Mas, com Candré, eles tinham uma esperança,
um guerreiro que transformou sua própria prisão em sua arma mais letal. Se você se sentiu inspirado pela fuga e pela busca por liberdade, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude a propagar a história de Candré e a acender a chama da resistência em mais corações. O legado de Candré Mina não foi escrito em livros de história pelos vencedores, mas gravado a ferro e fogo nas almas dos oprimidos. Aquele 17 de abril de 1837 não foi apenas um dia de vingança pessoal, foi um marco, um sussurro de terror para os senhores e um grito de esperança para os escravizados. O medo plantado nos corações dos fazendeiros da região de Pernambuco foi profundo e duradouro. Eles já não podiam mais dormir tranquilos, certos da submissão de seus escravos. A imagem do engenho em chamas, a história do feitor esmagado pelas próprias correntes da escravidão, correu como um raio por todos os canaviais, atravessando fronteiras invisíveis. A cada murmúrio de rebelião, a cada escravizado que ousava olhar para um feitor com um brilho diferente nos olhos, os senhores viam o fantasma de Candré. Ele se tornou uma lenda, um bicho-papão para os brancos e um guia espiritual para os negros. Sua história era contada em segredo, nas senzalas à noite, ao redor de fogueiras nos quilombos, um conto de advertência e de inspiração. O sistema escravocrata, com sua brutalidade calculada, dependia da desumanização completa, da quebra da vontade. Candré provou que, mesmo acorrentado, a vontade humana de justiça pode se erguer, avassaladora e imparável. A esperança que Candré acendeu foi um fogo invisível, mas poderoso. Para os escravizados, a lembrança de seu ato brutal não era apenas uma catarse violenta. Era a prova de que a passividade não era a única opção. Era a semente da insurreição, o lembrete de que as ferramentas da opressão poderiam ser viradas contra os próprios opressores. Candré se tornou o símbolo de que a dignidade e a humanidade, mesmo sob o jugo mais cruel, jamais poderiam ser totalmente extintas. Ele representava a fúria justa, a resposta visceral à crueldade que não podia ser mais suportada. Muitos outros atos de resistência, pequenas e grandes rebeliões, foram inspirados por histórias como a de Candré. Ele era a personificação de que a dor extrema, quando misturada à indignação e à coragem, pode gerar a força para desafiar o inquestionável. Ele não buscava ser um mártir, mas se tornou um. Ele não planejava mudar o mundo, mas seu ato solitário reverberou, mostrando que um homem, com as próprias correntes, podia derrubar os pilares de uma tirania. Se a história de Candré te inspirou, se te fez sentir a força da resistência e a importância de lutar por justiça, comente a palavra coragem aqui embaixo. Vamos encher este vídeo com a coragem que Candré personificou e manter sua memória viva para as futuras gerações. A história de Candré é apenas uma das muitas que a história oficial tentou enterrar. Se você se conectou com essa saga de resistência e coragem, não deixe de conferir outros vídeos em nosso canal, onde desvendamos mais histórias de heróis esquecidos que lutaram por sua liberdade e dignidade.